Olá pessoal, me chamo Érico Mesquita e você está novamente no canal Plástico e Prático. Hoje vamos falar a respeito de inícios de injeção. Você sabe tudo que envolve um início de injeção? Todas as etapas antes de chegar na máquina injetora? Então vamos falar disso, mas antes, deixa aquele joinha, se inscreva no canal, pois esse vídeo, por exemplo, vai ser dividido em duas partes. Vamos verificar tudo o que precisamos saber antes de chegar numa máquina injetora e tudo o que precisamos saber depois que estamos lá. Como é que você faz para iniciar seu processo? Deixa aqui embaixo nos comentários e vamos lá descobrir como se faz para iniciar uma máquina de injeção na forma correta, desde a programação até o setup. Ok, pessoal, então agora vamos começar a avaliar alguns pontos que são necessários antes de se iniciar uma máquina injetora, tá? A parte técnica é muito importante, mas a disciplina para se avaliar o ambiente antes do processo é muito importante também, tá? Aqui, ó, por exemplo, temos um sistema complexo, tá? E aqui o técnico, o regulador, já está do lado da máquina. Beleza, mas o que ele fez para chegar aqui? O que ele olhou e o que ele avaliou antes de iniciar um processo? Você acha que é aqui que começou as avaliações? Não, de forma alguma. As avaliações de um processo de injeção, elas começam bem antes, bem longe da injetora, para falar a verdade, tá? A gente tem que checar as informações necessárias para qualquer produto, molde ou máquina que a gente vai injetar e também os insumos. Cara, já pensou? Você prepara um setup aí absurdo com um molde de algumas toneladas, tá? Mais vários equipamentos e descobre que falta alguma coisa e você tem que cancelar. É ruim, né? E também é difícil de explicar, tá bom? Então, tudo que a gente vai fazer aqui vai ser avaliar os parâmetros e informações que são feitos fora de máquina, fora. Tudo que você vai ver aqui é fora de máquina, não envolve a injetora, não envolve o molde físico, tá? Então, o que a gente quer saber? Ah, não envolve o molde? Você falou que não envolve. Envolve o molde na sua concepção de produto e ferramenta. Por exemplo, te pedem para colocar um molde em máquina. Perfeito. Esse molde está liberado em ferramentaria? Não sei. Esse molde está com a refrigeração em dia? Não sei. Câmara quente, ligações elétricas, segurança? Não sei. Tá? Esse molde tem versão? Se tem, qual foi a última que rodou? Como é que você descobre? Tá? Então, tudo isso você tem que saber a respeito do molde antes dele entrar em máquina. Então, geralmente você vai receber uma OP, uma programação, qualquer coisa, e você tem que checar se essa ferramenta tem condições de entrar em máquina, tá? Ah, eu não sei qual foi a versão que ele rodou. Se você tem algum sistema na sua fábrica, provavelmente ele diz a última versão que esse molde rodou. Então, se você vai atrás da informação antes, você pode checar, opa, não está do jeito que eu queria. Essa versão não é a que tem que produzir. Você já faz todo esse processo de troca de versão antes de programar o setup. Ou seja, você vai ter um tempo de parada menor, pois você não vai ter um retrabalho. Não é ruim quando você põe um molde de máquina e tem que tirar para trocar uma versão? É bem difícil, né? Então, e com relação ao sistema de segurança? Ah, de vez em quando alguém rouba um micro, alguém rouba as mangueiras do molde, e aí você vai descobrir isso só lá na máquina? Não, cheque antes, tá? Isso aí, ó, antes da hora programada. Também não vai fazer essa checagem aí depois que você já parou o outro processo, ou na hora que você está colocando, o molde está pendurado dentro da máquina e você fala, pô, não tem mangueira, não tem micro, tá? Ah, ele tem macho hidráulico? Ah, também está sem a mangueira. Não, por favor, né? Isso aí tem que ser checado bem antes, tá? E é uma das falhas mais comuns no processo de injeção. A versão, como nós falamos. Você olha no seu sistema, ah, beleza, ele rodou na versão 1, eu tenho que rodar a versão 2. Ah, essa versão é trocada em máquina?
Então posso colocar o molde? De preferência não, troca antes. Porque pode acontecer alguma coisinha lá na máquina, você pode ter algum acidente, você vai ter uma perda de tempo depois de ter colocado o molde, vai ter que ficar aguardando uma troca de versão, é ruim. Vai que esse postiço está um pouquinho mais duro, então não é a melhor coisa. Se dá para fazer fora, faça fora, tá bom? MP. De acordo com a versão, muda a matéria-prima? Ah, não muda. Oh, que legal. Mas aí, essa matéria-prima já foi comprada, já está na estufa, não precisa estufar, ela leva alguma mistura, tem master, tá? Ah, tá tudo ok, só não tem a resina na fábrica. Então, pô, não tem nada ok. Ah, tem a resina, não tem o master, tá? Checou se a estufa está funcionando, tá? Já vi alguns processos onde o material estava lá, aquecidinho, há 4 horas na máquina, só que a estufa não estava respondendo, né? Então você não tinha secagem no material e aí você teve todo aquele esforço para nada. Você perdeu o tempo fazendo setup e teve que acionar a manutenção para corrigir a estufa e depois aguardar o tempo de estufagem. Então você perdeu bastante tempo, tá? Isso aí, ó, chegou, a resina não está ok, é motivo para você não continuar um setup, tá? Mão de obra. Esse aqui é um caso crítico, tá? A mão de obra não precisa estar disponível, tá? No momento do start da máquina, tá? Mas é horrível quando você starta uma máquina e não tem mão de obra para começar. Isso aí não é legal. Então, para que você vai trocar um molde, iniciar um processo, se você não tem mão de obra? Se for algo programado, onde você vai ter uma mão de obra em X tempo, beleza. Mas se não tem previsão daquilo rodar, eu não sei se vale a pena, tá? É sempre bom pensar se vale ou não adicionar esforço para uma coisa que talvez precise ou não. Porque às vezes você fala, não, mas já deixa preparado. Aí você vai lá e deixa tudo preparado, regulado, robô, tudo, maravilha. Aí ocorre uma mudança de programação e tudo aquilo que você fez é em vão. Vai entrar outro molde ali. Tem que pensar bem que essas previsões não funcionam muito bem na indústria. Dispositivos. Aí é uma gama mais ampla, tá? Dispositivo pode ser desde a bancada, o operador não tem onde trabalhar, então para que você vai colocar um molde? Tá? Mas e se tiver um dispositivo de corte? E se tiver um dispositivo de montagem? E se precisa de insumo para... Se ele tem componente, para falar a verdade, né? Se não tem o componente, não adianta ter a peça. E dispositivo de robô? Tem dispositivo de robô? Ele pode trabalhar sem? Pode trabalhar com? Tá? Isso aí você vê antes, porque você fazer um setup, dependendo do material, você ficar lá 3 horas esperando a confecção de uma garra de robô, consertarem um equipamento que estava bom na última produção, mas agora está ruim. Ah, sumiu o dispositivo. Não é muito legal. Isso tem que estar bem preparado antes. Porque se tiver algum problema, talvez seja uma melhor escolha você não fazer esse setup. Faça outro, depende também da disponibilidade da fábrica, depende da necessidade do cliente, organização do PCP, tem uma série de coisinhas. Mas são pontos que você precisa ver para não efetuar um setup em vão. Pois depois que o molde está em máquina, quer dizer que você já aplicou muito esforço para nada. E se o molde tem câmara quente? Ah, beleza, tá tudo ok, colocamos o molde, 10 zonas de câmara quente, tá? 10 zonas de aquecimento, né? Mais especificamente. E você só tem 6, ou seja, você não tem nenhuma, porque você não vai rodar. Não vai, infelizmente, acabou, tá? Então, todos tem mais checagens para fazer? Assim que tenha uma relevância tão grande? Não lembro agora. Talvez vocês tenham alguma aí para comentar, tá bom? Mas pelo que eu estou vendo, se você fizer essas verificações aqui, você já tem grande chance de não ter problema até chegar na máquina. Ah, mas por que até chegar na máquina?
Essas são as verificações fora do processo. Você ainda tem uma série de outras verificações que você precisa fazer depois que tudo isso aqui tá ok, tá? Ah, parece um absurdo, isso aí demora muito. Não, isso aí tem que ser uma rotina e depois que você aprende a aplicar, você não gasta um tempo absurdo para fazer não, tá? Então, no próximo vídeo, a gente vai ver quais são as verificações necessárias no pé da máquina, tá? Se tudo tá ok, vamos descobrir no próximo vídeo, tá? Muito obrigado pela atenção, espero ter ajudado e nos vemos no próximo vídeo. Então, pessoal, até mais, valeu!